Sejam bem-vindos a mais uma live. A mesa. Deixa eu aumentar o brinco para me enxergar. Sejam bem-vindos. Mais um dia aí de live. Hoje recebendo a Melissa. Deixa eu compartilhar aqui, eu já mostro ela para vocês aqui. Vocês sabem que eu sempre mostro a nossa tela. Deixa eu compartilhar primeiro. Nossa live. Maravilhosa. Sensacional. E vocês também compartilhem a live com todo mundo. Avisa que nós estamos ao vivo. Hoje falando sobre adoração. Aqui, ó. Eu e Melissa. Sensacional, show de bola. Me falem aqui se vocês estão me ouvindo bem, se a imagem tá boa, se tá com ruído. Hoje o microfone não pode estar conosco, mas a semana que vem espero que ele esteja. Muito bom. Muito bom. Boa noite, Lu. Boa noite, Melissa. Melissa já chegou. VP Intercessão, bem-vinda. Anderson Damasceno, bem-vindo. Deixa eu colocar aqui, peraí, gente. Aí. Como é que tá a live? Vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo? Por favor, fale aqui pra mim. Dividido. Boa noite, Kaique. Vocês estão me ouvindo? Como é que tá o áudio? Fale aqui pra mim, por favor. Tudo certo? Beleza. Desculpem o atraso aí, gente. Aqui eu acabei... eu não tava conseguindo ligar minha ring light. Né? Essa iluminação maravilhosa. E eu também não tava achando o microfone, né? Por isso que ele não está participando hoje com a gente, o microfone. Ai, Deus. Mas vai ser muito bom, falando sobre adoração e louvor. Quebra o negócio aqui. Bom, o pessoal tá falando que tá tudo certo. Então, beleza. Deixa eu pôr isso aqui um pouquinho mais pra trás. Muito bom. Deixa eu ver. Beleza. Deixa eu ver. Não, vamos ver. Eu te mandei o convite. Aqui sim, né? Aê! Boa noite! Oi, Pai Senhor. Fala de novo. Tá me Não tô te ouvindo? ouvindo, peraí. Você tá me ouvindo? Tô. Ah, tá. Agora eu tô te ouvindo, peraí. Não era eu. Bem-vinda! Muito bom estar com você. Muito bom estar com você. Um prazer estar aqui. Finalmente conseguimos, né? Sim. Muito bom. E como estão as coisas? Como está a faculdade? Tudo ótimo, graças a Deus. Maravilha. Deus tem dado graça. Precisa, né? É difícil, mas tudo tem um preço, né? Não tem como. É. Mas é bom quando o preço a gente escolhe pagar, né? E aí fica Sim. com aquela expectativa do porvir. É verdade. Tá bom.
Deixa eu ver aqui a galera que tá com a gente. Toda a galera assim que você entrou também, né? Você é uma pessoa muito famosa, muito conhecida. Eu preciso dar olá pro pessoal que te segue para eles me seguirem também. Olá, pessoal. Ai, meu Deus, até parece. Julita Farias, pastora Marilza, pastor Cristiano estão aqui, muito bom. Pastores queridos que eu tanto amo. Eu brinquei no parabéns que eu mandei pro seu pai. Eu falei assim, eu gosto tanto de você que eu tenho que tomar cuidado para não virar idolatria. Ai, meu Deus. Mas você também é muito querido por nós, viu, Nicolas? Todo mundo gosta muito de você aqui na nossa igreja. A gente criou uma amizade, assim. E querendo ou não, tem bastante tempo já, né? Se a gente for parar pra colocar na ponta do lápis, tem bastante tempo já. É mesmo? É mesmo. Meu Deus. Há uns 6 anos aí já, né? Por aí. Caramba. Você viu, né? Eu sou... quem não é visto não é lembrado, né? Ai, meu Deus. Mas tem bastante tempo e a gente firmou uma amizade aí, né? Que acabou atingindo até outras igrejas. É bem legal e interessante a gente parar pra pensar nisso. Sim, é mesmo, né? Você vê que hoje a gente tem, por exemplo, a Equibalo, né? Sim. E a Equibalo tá na liderança o Bruno e o Abner. E eles se conheceram o dia que você foi ministrar na igreja, né? Exatamente. Foi uma ponte aí. Sim. Ah, que bom. Ah, que feliz. Ai, que alegria. Não tinha parado pra pensar nisso, né? Porque às vezes é tanta correria, né? Sim. Que a gente acaba nem percebendo. Presta atenção nessas coisas, né? Aí, por Que favor. Deus vai fazendo ali nos detalhes. Sim, muito bom, de verdade. Bom, são 8h10. Deixa eu ver aqui. Júlia Teodoro, bem-vinda. Elda Alves, bem-vinda. Paz Nicolas, você também. Ah, que fofa. Muito querida. E hoje eu completo, né? Como é que fala? De vitimizar a família de vocês, né? Que eu já fiz live com a sua mãe, fiz live com o seu pai e contigo. Kaique que não se cuida, não, viu? Traz ele. Ele que não se cuida, não. A agenda de novembro ainda não fechou. Então. Muito bom. Uma ótima pessoa para Muito bom. trazer para falar. Ele é quietinho, mas quando abre a boca, Deus usa demais. É assim que a gente gosta. Muito bom, muito bom. Bom, eu vou então fazer uma oração pra gente começar. Tá E aí depois você se apresenta, tá bom? Maravilha. Vamos embora. Pai, muito obrigado. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado por esse dia, Senhor. Obrigado por essa live que o Senhor nos proporcionou, Senhor. Obrigado, Senhor, pela disponibilidade da Melissa, ó Pai, de estar aqui para trazer uma palavra, para contar um pouco da sua história, Jesus. Muito obrigado pelas pessoas que estão entrando agora ao vivo, pelas pessoas que vão assistir, Senhor, depois que essa live for lançada no Instagram ou no YouTube, Senhor, em nome de Jesus, que essas pessoas sejam alcançadas, ó Pai. Senhor, nós cremos que o Senhor é o Deus que faz, o Senhor é o Deus que transforma, Pai. Então, que essa live ela possa abrir as nossas mentes, que essa live possa, Senhor, abrir o nosso entendimento, para entendermos mais de quem o Senhor é, sobre o que o Senhor, a forma como o Senhor age em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos para que essa live seja um divisor de águas na vida de muitas pessoas, ó Pai. Em nome de Jesus, que a sua palavra declara que ela não volta vazia. Nós cremos nisso, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, você pode se apresentar. Ó, seu pai falou, Miguel, vem aí. Eu não tô conseguindo É isso ver os aí, agora. comentários. Sério, tem gente que às vezes fala que tá desativado, mas não desativa, não. Às vezes não sei o que acontece. Não tá Quem sabe aparecendo. durante a live aparece. É, quem sabe, né? Beleza. Então você pode se apresentar, fique livre, sinta-se em casa. Olha, eu sou a Melissa, eu tenho 19 anos, eu congrego na Assembleia de Deus Missão Profética desde os meus 11 para 12 anos. 11 não, aliás, dos meus 6 para 7 anos, que eu congrego nessa igreja.
Como o tema aqui é adoração, então eu me considero uma adoradora desde do ventre, assim. Não acho que eu tenha tido um momento que eu me descobri na música, sabe? A música sempre fez parte de mim. Então, isso é uma coisa que eu carrego desde a minha infância. E a respeito do que eu faço, eu agora, nesse momento, estou estudando, estou fazendo faculdade de Direito, estou indo agora para o 3º ano, no ano que vem, se Deus assim permitir. E eu trabalho também no Direito, né? Sou estagiária de Direito, trabalho com alguns advogados e tal. No geral, é isso. Tenho um namorado maravilhoso, pais maravilhosos, um irmão maravilhoso também. A minha família toda está debaixo aí desse ministério pastoral e de música. E eu acho que é isso. Uma família musical, né? E literalmente, gente, que olha, eu vou falar que o dia que eu fui lá, que eu conheci vocês, eu vi o pastor tocando, você cantando, sua mãe, acho que, se eu não me engano, sua mãe tocou instrumento de sopro o dia que eu fui. Minha mãe Primeira toca vez que eu fui. saxofone. Foi Minha isso mãe mesmo. toca saxofone. Eu fiquei assim, falei, gente, que absurdo é esse aqui que eu tô vendo? O que é isso? Como pode? A música tá bem entrelaçada com a nossa família, não tem como. E não família só aqui no âmbito domiciliar, não. A família, os parentes também. Não tem como falar da gente e não falar de música, não tem como. Não, tem as prima canta, as tia canta. Ah, que é isso? É a família Valadão? É a família Valadão. E aí começou a namorar o Kaique, que toca também. E aí, gente, eu não falo nada. Sim. O Moisés falou assim ontem. O pai dele foi visitar a nossa igreja e aí ele falou assim pro pai dele: a Mel começou a namorar, mas você já viu uma pessoa que canta não namorar com um músico? Eu falei, é verdade, né? Parece que atrai. Músico atrai músico. Não tem como. Sim. É um absurdo, viu? O que é isso? Você tá doido. Saudade deles, inclusive. Faz tempo que eu não os vejo. Então, Faz tem tempo que que um mês que eu aparecer. não vejo. Eu irei. Bom, mas conta um pouquinho aí de como foi que você falou que a música tá com você praticamente desde o ventre, né? Uhum. E conta um pouquinho aí de como que aconteceu, assim, de quando um marco mesmo da música na sua vida, assim, que você fala, meu, esse dia foi o dia que eu falei, cara, é isso, eu vou cantar pro Senhor me chamou pra isso. Conta aí. Olha, eu sempre, como eu falei, eu sempre estive inserida em um ambiente musical. A minha mãe, ela fala que quando eu estava na barriga, ela estava grávida, ela ligava o rádio, o DVD, enfim, colocando louvores e eu já começava a chutar, já começava a fazer bagunça dentro da barriga. Então, isso é uma coisa que eu acho que veio comigo, sabe? Algo que nasceu comigo. Mas se eu vou falar de uma data, aliás, tanto que a primeira música que eu cantei sozinha na igreja foi Sonda-me, que até hoje eu falo que essa é a minha música, a Sonda-me da Aline Barros, e eu tinha 2 anos de idade. E eu já cantava, assim, sem ninguém me ajudando com playback e tal. Então, foi algo muito natural para mim. Mas se eu for falar de um marco, um dia, assim, que eu pensei, não, é isso que eu nasci para fazer para Deus, é nisso que Deus tem um chamado na minha vida, foi quando eu estava passando por alguns problemas de saúde e eu percebi que eu encontrava o alívio para aquela situação que eu estava passando cantando. Então, não que eu ignorava o problema cantando, mas eu encontrava forças cantando. E aí eu lembro que um dia eu estava nessa situação e eu estava cantando e eu senti claramente o Espírito Santo falando comigo. E ele disse assim: canta, porque eu te entreguei a música como uma arma. E isso para mim foi algo assim que realmente trouxe a certeza daquilo que eu já sabia, sabe? Eu só precisava de algo audível, algo físico, e foi o que Deus trouxe ao meu coração, mesmo que espiritual. Quando a gente sente, a gente sabe que é Ele falando. Então, eu acho que foi nesse momento, quando eu percebi que no meu momento de mais vulnerabilidade, a música esteve presente como uma arma entregue pelo próprio Deus para mim. Uau, hein? Daqui uns anos
você vai estar contando isso, aquelas mega igrejas vão estar assim, fiz live com ela, hein? Eu aqui, ó, fiz live com ela. Amém, amém. Muito bom, de verdade, Mel. E você tem, assim, algum... Imagino que tenha, né? Mas eu vou perguntar como se eu não soubesse. Que você tem alguma inspiração, assim, alguma banda, algum cantor, alguma valadoa Conhece, que não tem te, como não saber, né? que te, Eu alguma gosto. valadoa que te inspirou? Como você já citou aí no âmbito de uma pessoa conhecida, a maior referência para mim é a Ana Paula Valadão, no sentido música, composição, porque o que mais me apaixona no Diante do Trono são as letras das músicas, sabe? É Bíblia cantada. As músicas que a Ana Paula escreveu são salmos, sabe? Eu não acho nem que são composições simples, são algo que você vê a sensibilidade do Espírito Santo na vida dela na hora de escrever. Então é uma pessoa que me inspira muito e eu olho muito para o ministério dela, tanto porque ela começou muito nova também, muito nova. No primeiro DVD do Diante do Trono, ela tinha 20 anos, se não me engano, é a minha idade. E eu acho isso, assim, de uma sensibilidade incrível que ela tem para o Espírito Santo. Mas se eu for falar uma pessoa que eu caminho com ela e essa pessoa realmente me inspira, é a minha mãe. A minha mãe, porque é uma pessoa que eu conheço o íntimo dela, eu conheço o coração dela, eu desde que nasci, a vejo adorando ao Senhor e não houve um momento da minha vida que eu não vi a minha mãe passando por alguma situação que não fosse cantando. Sempre, sempre foi a adoração. A base da minha mãe sempre foi a adoração e como eu disse, né, desde a barriga, quando nosso coração estava pulsando junto, eu já sentia isso, que a música ela estava ali e foi a minha mãe que me introduziu à adoração. Então, acima de qualquer outra pessoa que poderia ser referência para mim nesse sentido, é a minha mãe. Agora é aquele momento que a mãe daqui a pouco coloca um monte de carinho aqui no coração. Meu, que sensacional, né? Eu falo que e a Ana, ela me impressiona assim nos louvores dela, de verdade. Porque, meu, é os negócios que você olha e fala assim, como que pode, né? Eu acho que eu tive essa dimensão o dia que ela escreveu no álbum Imersão 5, e aí ela cantou Alegria Eterna. Eu E, tipo, amo. acho que ela lançou essa música e no dia seguinte a Ludmilla morreu. Sim, foi E eu isso fiquei mesmo. assim, eu falei, gente, ela gravou o álbum no final do ano passado. E, tipo, no começo desse ano a mulher morre e encaixa com a música que ela cantou. Eu falei, que é isso? É. Gente, Olha lá, falei que ela ia colocar um coração? Colocou. Meu, E a assim, leitura de me imersão impressiona isso, né? são espontâneos, né? Eu acho isso Sim. muito, muito forte, assim, muito legal. Essa desenvoltura E espontânea que o Diante do o Trono que eu gosto possui. da Ana é que o espontâneo dela é um espontâneo único. Porque você vai ver os espontâneos de hoje, ou é a pessoa falando o tempo todo, no tom da música, no ritmo da música, né? Você fica, tá bom, e aí? E a letra? Vai cantar? É verdade. Ou a pessoa fica repetindo aquilo que todo mundo fala, sabe? Meu amigo, Yeshua, oh Yeshua. Aí você fica, Sim, man, cadê? Letra, né? Aquilo. sim, E meu, a verdade. Ana não. É um negócio tocando assim, ela vai falando e vai Ela ministrando. compõe na hora. É. Ah, ela é uma É absurda. forte. Essa mulher, nossa, dá raiva. Uhum. Graças a Deus, quando brincadeirana, vai que, né? Chega nela. Quem Tem que ter sabe? fé. E você tem alguma passagem da Bíblia, assim, ou alguma música que é o que você busca, assim, em algum momento de dificuldade? O Salmo, se não me engano, se não me falha a memória, ou é o 6 ou é o 8. Eu sempre confundo o número. Mas é o meu salmo favorito. E é aquele salmo que o autor ele diz assim:
quando olho para o céu, as estrelas que tu criastes, as maravilhas, o mar, e ele vai listando, né, astros, a natureza, enfim. Quem sou eu? Quem é o homem para que lembres dele? Ou o filho do homem para que te importes com ele? E esse salmo, assim, para mim é absurdo, porque ele demonstra exatamente o que eu sinto. Porque eu gosto muito, é uma particularidade minha, eu gosto muito de orar em frente para a janela, que aqui tem uma janela, aqui. Olhando para a janela, de olhos abertos, olhando para o céu, e eu vou conversando com Deus, e ali eu sinto, igual Moisés, face a face, sabe? Eu começo a imaginar Deus com os olhos voltados para mim. Então, quando você começa a ver a grandiosidade do céu e que ele parece que não acaba, e Deus criou isso, a gente se sente muito pequeno. E mesmo assim, mesmo conhecendo o nome de cada estrela e segurando o oceano na palma das mãos, o Senhor ainda se importa com a gente. Então, esse salmo para mim é um marco, assim, é algo que eu levo como uma oração há muitos anos já e sempre flui. Eu sempre digo isso para Deus, sabe? Eu sempre oro esse salmo. Você falou disso, eu tive um evento esse fim de semana e falaram exatamente esse salmo no meio, assim, né? E aí falaram, na verdade, foi numa conversa que eu tava tendo com um dos rapazes que tava lá, e ele falou que ele é um missionário, né? Ele já viajou tanto para várias cidades do Brasil quanto para alguns países, e ele falou que quando a pessoa entra no evangelho, um novo convertido, ele vem meio com o espírito de Pedro. Todo mundo tem que aceitar Jesus, senão vai pro inferno. Só que aí quando ele começa a ler a Bíblia, aí começa a ver que aquela podridão toda é ele também. E aí ele menciona esse salmo. Ele falou que esse salmo é um salmo que realmente é um salmo que direciona a pessoa, logo após a conversão dela, vai direcionar ela a amar o próximo. E a gente entende a nossa pequenez, né? Sim. Eu gosto muito dele, muito, muito. É aquele salmo, assim, que derruba todo coração altivo, né? É verdade. Muito bom. E como que a adoração hoje influencia na sua vida pessoal, ou a sua vida pessoal influencia na sua adoração? Como que está a harmonia entre esses dois lados que não podem ser muito distintos um do outro, né? Sim, exatamente isso que eu ia falar. Eu acho que eu entendo que quando você tem essa mente, né, essa metanoia, como a gente diz, essa mudança de mente, você entende o que é a adoração, não tem muito como diferenciar uma coisa da outra, né? Não existe mais a minha vida na igreja e a minha vida fora da igreja, ou a minha vida devocional e a minha vida fora do devocional. Elas sempre se entrelaçam, mesmo que no nosso erro. Porque quando a gente tem o Espírito Santo e a gente vive uma vida de comunhão com Ele através da adoração, porque querendo ou não, nós não sabemos adorar a Deus, né? Isso é uma coisa que eu sempre falo. Às vezes as pessoas vêm me perguntar como que eu adoro a Deus, como que eu oro, como que eu falo com Deus. E eu sempre respondo isso. A gente não sabe falar com Deus, a gente não sabe orar. Então o que nós temos que fazer? Ler a Bíblia e pedir as palavras ao Espírito Santo. Toda oração que eu começo, ou toda adoração, eu falo isso para o Espírito Santo. Me dê as palavras que o Senhor quer ouvir de mim hoje. Porque o próprio Jesus diz, vocês não recebem porque pedem mal. E eu não entendo que a gente só pede mal. A gente também agradece mal, a gente também adora mal. Então, as palavras sempre tem que fluir do Espírito Santo. E quando a gente tem essa conexão com Ele, quando nós pecamos, não vem a acusação do diabo, mas sim um lembrete do Espírito Santo. Ó, que caminho você está trilhando? Por onde você está indo? Então, não tem tanto essa distinção. Como conciliar as duas vidas? É uma vida só, é uma vida entrelaçada. Porque é uma vida que sempre conversa com o Espírito Santo e o Espírito Santo está sempre conversando com a gente. Mesmo no nosso erro, como eu disse. Então, a rotina, principalmente para quem trabalha, estuda e faz 1 milhão de coisas, ela tende a nos esfriar espiritualmente. Ela tende a nos afastar de Deus. Mas um coração que se voltou realmente para a adoração, ela não depende
mais de um devocional de 1h30 para estar em constante adoração, que é o orar sem cessar, que o próprio Jesus também diz. Ela está sempre assim. É um estado, não é uma condição, não é um momento, é um estado, é uma identidade a adoração. Então, a rotina ela é maçante, ela é cansativa, mas o Senhor conhece as nossas limitações. Mas a gente também tem que posicionar o nosso espírito para ele estar em uma identidade de adoração. E dessa forma a gente não vai precisar mais conciliar as duas coisas, porque elas sempre estarão juntas. É assim que eu entendo. Muito bom. Tem uma frase acho que é São Francisco, eu acho que ou Santo Agostinho, não lembro agora. Fala, prega o evangelho em todo tempo, só se precisar use palavras. E eu acho que o que ele quis dizer é exatamente isso, né? Porque nós somos a Bíblia que o mundo lê. Então, não tem como você ter uma vida de adoração na sua casa, na sua igreja, e, tipo, na frente das pessoas, você não tem uma vida de adoração. Você não, como aquele louvor da Cristina Mel fala, né? Você não transpira adoração, né? Então, a pessoa vai olhar e falar, mas ali é uma coisa, aqui é outra, e existem muitos crentes 007, né? Que é aqueles crentes agente secreto, escondidinho lá. Sim, é verdade. E eu acho que é justamente isso, porque acha que a vida na igreja difere da vida, por exemplo, na escola, na universidade, no trabalho, ou até, sei lá, numa roda de amigos, né? Quando, na verdade, ela tem que essa vida de adoração dela tem que caminhar junto com a vida pessoal, até porque foi o que você falou, não tem mais como ser uma vida pessoal e uma vida de adoração. As duas estão interligadas, Sim. né? Até porque se torna visível quando a pessoa tem uma vida de adoração, né? É impossível, porque ela, em algum momento, ela vai chegar num ponto, em algum momento ela vai falar de Jesus, em algum momento ela vai falar daquilo que ela ama. E se ela ama o Senhor, a psicologia fala que você fala muitas vezes, você pensa muito naquilo que você ama. Eu tenho certeza que quando o Kaique te pediu em namoro, você deve ter passado umas 2 semanas pensando nele, não pediu de namoro, falando, ai, que fofinho, ai, como eu amo ele. Não, mas é isso mesmo, é verdade. Eu penso até que chega um ponto que adorar a Deus se torna até um vício. Lógico que não no sentido pejorativo da palavra, mas quando você atinge esse lugar de identidade de adorador, você não consegue mais, a não ser que você apostate da sua fé, né? A não ser que você realmente abandone isso, mas se torna um vício, é uma coisa que faz parte da sua rotina, como tomar café da manhã ou então almoçar. Nossa, quantas vezes que já aconteceu, por exemplo, já perdi a hora de fazer minhas coisas da manhã, tenho que sair para ir para o trabalho. E aí falta o devocional, fica um vazio, fica um buraco, porque você acaba se viciando naquilo, viciando na presença de Deus. E não faz mais sentido viver sem isso, sabe? Até em Sim, e momentos eu de acho frieza que espiritual. Sente muita falta. sim, e eu acho que esse é realmente eu acho que se houvesse um dicionário de palavras palavras usadas na igreja evangélica, eu acho que adoração teria com certeza esse vazio, assim, essa necessidade como efeito colateral caso você não use. Sim, é verdade. Sente muita E, falta, muito mesmo. sim. E você já teve algum momento, assim, de crise, de quem sabe até uma crise de fé, né? Não sei. Que geralmente a gente vê muitas pessoas contando, né, que em algum momento duvidaram da sua fé e tal, enfim. Mas se você já teve, ou algum outro momento de dificuldade mesmo, onde você precisou realmente ter uma adoração ali e só o que você tinha era essa adoração. Você já teve algum momento assim? Se você puder contar um pouquinho. Já tive alguns momentos assim, que Deus estava construindo em mim uma identidade, sabe? Porque eu gosto de dizer também, eu acho que isso faz muito sentido, que a pessoa que nasce na igreja, ela se converte mais tarde. Porque
quando você nasce na igreja, você está sempre ali inserido naquele contexto, muito provavelmente aquilo vai se tornar uma rotina para você. Assim como ir para a escola, por exemplo. Porque quando você é criança, 3, 4 anos de idade, ou até antes, se for o caso da creche, você vai para a escola e aquilo se torna um hábito. Então, a igreja, para quem nasce nesse contexto, pode se tornar um hábito também. Domingo eu vou para a igreja, quarta e sexta também vou, ou terça e quinta, a depender do calendário da igreja. E não que eu não ame a Deus, não que eu não conheça a Deus. Porque eu conheço, eu fui ensinado nos caminhos do Senhor. Mas eu não tive o meu encontro com Ele, que seria a minha conversão real. E até certo momento da minha adolescência, ali, os meus 15, 14 anos, eu tava que nem Jó. Porque Jó não fala, eu conheci o Senhor de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Eu conheci o Deus dos meus pais. E eu amava o Deus dos meus pais. E eu me relacionava da minha forma ali com o Deus dos meus pais. Mas ele não tinha se tornado ainda o meu Deus, que eu tinha provado dele, sabe? E Deus, ele me colocou numa situação, como eu falei aqui no início, de problema de saúde. E falando bem rapidamente sobre esse testemunho, o que aconteceu é que eu nasci com uma situação que é a dermatite atópica. Então, a minha pele ela não produz, ou não produzia, uma camada protetora que todas as pessoas têm, digamos assim. Então, alimentos e certo tipo de contato, como poeira, tecidos, enfim, me causava alergia. Só que sempre foi muito bem controlado. E aí, em determinado momento da minha adolescência, eu tive uma crise. Uma crise, assim, no sentido de você olhar para mim, da cabeça aos pés, você não via no meu corpo um lugar que não estivesse lesionado por essa alergia. Foi uma situação, assim, horrível. A gente estava no meio da pandemia, então até os recursos eram diminuídos porque não estava tudo aberto. Enfim, tinha sempre que ter uma marcação adiantada em clínica e tal. E aí, eram sintomas horríveis que eu sentia. Então, eu passava noites em claro, eu dormia, tipo assim, das 10 da manhã, depois até 1 da tarde, que era o único momento que eu conseguia dormir de fato, porque eu tinha passado a noite toda em claro. E porque ardia, pinicava, coçava, enfim, meu corpo estava todo lesionado, a minha pele. E nessas madrugadas, em claro, que eu não dormia, eu não tinha coragem, vamos colocar assim, de acordar os meus pais para falar, eu não tô bem. Porque meu pai trabalhava cedo no outro dia, minha mãe tinha as responsabilidades dela com o Miguel, que era menor, a casa também, enfim. Então, passava eu sozinha aqui nesse quarto, a madrugada inteira sozinha. E aí eu orava, eu chorava, e eu conflitava com Deus, eu falava, Senhor, por que isso está acontecendo comigo? E foi o tempo que eu mais meditei no livro de Jó. E foi o tempo também que mais entrou no meu coração aquele versículo. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Essa foi a minha oração durante esse período inteiro. Mas foi nesse momento que eu encontrei a Deus. Porque estava eu aqui, todos os dias de madrugada, acordada, sozinha, e aquela escuridão, aquele silêncio, não tinha ninguém, mas eu sentia a mão do Espírito Santo sobre mim. Mesmo quando eu estava em crise, eu coloquei na minha cabeça, assim, eu não vou murmurar contra Deus, porque Deus, ele não é injusto em nada que ele faz. E mesmo quando eu sentia o diabo me atentando, porque da mesma forma que eu sentia o Espírito Santo, eu também sentia o diabo me cutucando para murmurar, para reclamar, era aí que eu começava a cantar. E eu falava, não vou murmurar contra o meu Deus, não vou. E quando eu começava a cantar, vinha aquele bálsamo do Espírito Santo e eu sentia claramente. Foi aí que eu aprendi, de fato, o que é adoração no momento igual Davi, quando perde seu filho e ele vai para o templo adorar a Deus. E também foi no momento que eu aprendi a orar. Porque nessa situação eu não tinha palavras. Então, o que eu fazia? Eu abria a Bíblia e eu falava, Espírito Santo, quais são as palavras, né? E eu lia os salmos e eu orava os salmos. Então, foi aí que Deus moldou em mim uma identidade de adoradora. Foi aí que Deus moldou em mim uma identidade de quem eu sou nele, do que eu fui chamada para fazer. Ele me mostrou quem ele era, mas também me fez ter uma dependência absurda de Deus. Porque só eu sei o que eu passei nesse momento. Só eu e Deus sabemos como foi. É uma fase angustiante da minha vida. Mas por isso eu também não consigo me ver sem ele.
porque o meu coração se enche de uma gratidão que ela é insustentável fora da presença de Deus, sabe? A minha vida. É uma gratidão irresistível. Então, eu não consigo me ver longe de Deus, porque eu sou muito grata pelo que Ele fez por mim. Então, não existe a possibilidade de eu não fazer isso que eu faço. Que testemunho lindo, hein, Mel? E eu acho que eu até lembro dessa época que eu tinha encontrado, inclusive, com seus pais no hospital. Tinham dito mesmo que você estava passando aí por um probleminha. E, surpreendentemente, no mesmo dia eu tinha ido ao médico, eu estava com uma alergia severa, e a médica disse que era dermatite. Eu fiquei, que raio que é isso? Aí eu até tinha comentado com a sua mãe, você me falou, ai, a Mel tem. Eu falei, o que é isso? Mas isso que você falou é muito importante, né? Porque você entendeu que o problema que você estava passando não era uma situação onde, ai, Deus deixou de olhar para mim, Deus, ai, Deus, aquela cena Maria do Bairro, né? Você entendeu que você tinha uma responsabilidade, né? Essa responsabilidade era render graças e render louvor a Deus, né? Mesmo que, como você disse, você sentia mesmo ali cutucando para fala, reclama, murmura. E o que mata muito, né, o Mel, as pessoas, mata a fé das pessoas, mina a fé das pessoas é a murmuração. Né? Eu acho que o oposto de adoração é murmuração. Porque a adoração são palavras de amor, são louvores, são músicas, é uma poesia que vem da alma, do espírito, sim, sabe? Agora, a murmuração é a mesma coisa, só que o contrário. É algo que vem infelizmente, a gente vê muitas pessoas. E infelizmente a gente vê muitas pessoas presas nesse vício de murmurar, né? Ai, que não tá bom isso, ai, que não tá bom aquilo, ai, tem gente, eu vou falar pra você, né? Não vou citar nomes, mas tem gente que eu nem paro pra cumprimentar na rua, porque se você falar, e aí, como é que você tá? Você fica 10 anos ali ouvindo a pessoa narrar a história dela, chorando, e você fica, meu pai do céu, minha filha, você tá viva ainda, Jesus, nossa, você fez o quê? Foi você que negociou com Judas para atrair? O que é isso? Que você está vivendo, não é possível. É igual aquele sabe, áudio, né? Mas todo dia você tá mal, você já viu? Esses dias eu vi um trechinho da novela que ai, tem aquele personagem, o Félix, né? Ele fala assim, eu devo ter sambado na frente do bezerro de ouro. Misericórdia. Então, você fica olhando assim, você fala, cara, pelo amor de Deus, né? Não tem uma palavra de gratidão, tipo, ai, nossa, eu tô bem, consegui pagar a conta de luz esse mês. Que bom, né? Que bom que você conseguiu pagar, né? Não tem um negócio de gratidão. E eu acho que é isso que mais testa a fé de um crente, é a língua dele, né? Você sabe que esse fim de semana eu tava num evento de homens que teve, e a gente ficou das 9 da manhã até meio-dia estudando provérbios. Sensacional. Provérbios. E, quando chegou na parte da língua, meu Deus do céu, meu pai amado. É uns negócios assim que se você começa a falar aqui, é capaz de o Instagram se sentir ofendido. Porque, mas é um negócio direto, né, ô Mel? Uhum. E aí entra naquele negócio assim que o povo fala, ai, Deus é amor. Jesus mandou amar, sim, mas ele também é justiça, foi o consumidor. E acho que Provérbios está ali para fazer. Sabe? Dá sabe, desperta, né? É uma corda Pedrinho. Que olha, meu Deus do céu. E quando fala sobre a língua, fala que a língua tem poder para dar vida e para amaldiçoar. E, que peso que tem, né? Que responsabilidade que tem. Então, como será que eu tenho usado a minha boca? Será que eu tenho usado a minha boca para profetizar coisas boas sobre a minha vida? Sobre a minha vida, né? Não necessariamente sobre a vida do meu irmão, porque profetizar sobre o meu irmão é fácil. Às vezes. Mas e sobre a sua vida, né? Tipo, minha vida, nossa, eu devo ter tacado pedra na cruz. Pois é. Olha o que você está declarando sobre você. É verdade, né? É verdade.
Sim, Então, palavras é, muito é por isso que potentes. Jesus fala, né? Que quando você não tem o que falar, você se cala. Cala-se. É verdade. É verdade. E você bem disse quando você falou que a adoração são palavras de louvor a Deus, né? São palavras românticas, porque a gente consegue falar, às vezes, tão bem sobre as outras pessoas. Ah, Nicolas, meu amigo, você é isso na minha vida, você significou isso para mim em determinado momento, você me ajudou nessa situação, tal, tal, tal. Mas, às vezes, as pessoas têm tanto vício em murmuração que quando é para falar palavras românticas para Deus, não encontra, porque achou ou se achou nesse vício de murmurar. E aí entra naquela situação do povo de Israel, que a cada coisinha assim que saía dos conformes, já caía todo mundo, a nação caía na murmuração. E sempre alguns remanescentes que ficavam de pé, como por exemplo o caso dos espias, que só Josué e Caleb. Não é nem 1%, sabe? Então, é um vício. Como eu disse, existe o vício em você adorar a Deus, mas também existe o vício da murmuração. E isso faz com que você traga ou atraia. Nós não cremos em lei da atração, mas nós cremos no poder das palavras. Então, quanto mais maldição você disser sobre a sua vida, mais maldição você vai ter. E quanto mais louvor a Deus, quanto mais você engrandece a Deus, não que Deus ele vai se sentir satisfeito, ele vai te recompensar por isso. Mas essas boas palavras também atraem coisas boas para sua vida. As pessoas não conseguem ponderar isso. Se tornou um vício. Sim, sim. E às vezes é tão natural que a pessoa nem percebe, né? Sim. Eu já tive casos, né, de falar pra uma pessoa, falar, nossa, meu, para de reclamar um pouco. A pessoa olha pra mim e fala, mas eu não tô reclamando. Aí eu fico assim, A olhando pra pessoa pessoa, nem... tipo, e você tá fazendo o quê, então, assim, só pra entender? Sim, é É, verdade. meu, mas é que Deus mude isso, né? Em nome de Jesus. Sim. Se Amém. levantem adoradores, verdadeiros adoradores, né? Que Amém. realmente rendem graças, que rendem louvores a Deus e entreguem a sua vida para viver isso, né? Eu Amém. acho que falta muito disso hoje, né? Eu acho que faltam adoradores, né? Nós temos muitas estrelas, mas nós temos poucos adoradores, né? É Então, que verdade. se levantem os adoradores e que as estrelas caiam, né? Que se levantem os adoradores, em nome de Jesus. Amém. Amém. E como que o louvor ele tem sido uma ferramenta assim para você? Ah, tô triste hoje. Vou louvar. Ah, é igual aquele povo que gosta de café, sabe? Faz aquele vídeo, nossa, tá calor hoje, vou fazer um café. Como é que o louvor tem sido assim na sua vida como uma ferramenta de restauração, né? E de cura mesmo na sua vida pessoal, na sua casa, como que tem sido assim? É exatamente isso que você me falou. A música em si, no sentido musical da coisa, como eu falei, sempre fez parte aqui da nossa vida. Então, a música em si, ela traz um sentimento de alegria ou de melancolia, né? Agora, o louvor a Deus, ele é diferente. Porque mesmo se tiver um ritmo, uma melodia mais melancólica, o que toca o nosso espírito é a letra. Então, ela sempre será uma ferramenta ou para te afastar ou para te de Deus. E isso é algo que eu coloquei na minha cabeça. Tanto que eu até brinco com o Kaique. Quando eu tô meio murchinha, meio pra baixo, não acordo muito bem e tal, o que acontece? Nós somos seres humanos. Eu falo pra ele, vou colocar minha playlist feliz. Que daí vem Elis Soares, Preto no Branco, esse tipo de música, assim, sabe? Mas não é o ritmo, é a letra. Porque mesmo se eu colocasse a minha playlist de devocional, que são músicas mais calmas, mais tranquilas, a letra continua sendo uma adoração e meu espírito vai se alegrar do mesmo jeito. Então, eu sempre me refugio na música. Sempre. Em todos os sentidos. Tanto quando eu estou orando e eu não consigo falar,
ou demonstrar para Deus em palavras, mesmo sabendo que ele já conhece, eu canto. E é na canção que eu acho que o coração, às vezes, ele é mais quebrantado, ele é mais mostrado para Deus o que está nele. É o momento que, pelo menos é o que eu sinto, na música é o momento que o meu coração ele fica mais nu perante Deus, sabe? E a música, como eu disse, o ritmo, a melancolia ou o ritmo alegre vai sempre te afastar ou te aproximar de Deus. Na música secular, eu digo. Mas no gospel, vamos colocar assim, nunca vai ser desse jeito. Porque é a letra. E tem músicas que é a gente falando com Deus e tem músicas que é Deus falando com a gente, né? Isso é impressionante. Então sempre vai ser uma arma de refúgio. Como eu te disse, o próprio Espírito Santo me disse isso, né? Quando eu não estava bem, e ele falou, canta, eu te dei a música como uma arma. Então isso eu levo para minha vida e vai ir pro túmulo comigo, se Jesus não voltar antes. A música sempre vai ser uma arma para mim, sempre. Sensacional. Meu, você sabe que, assim, o louvor, ele é algo que hoje ele tá o louvor gospel, né, a música em si, né, ele tá numa crescente, né, onde a gente vê muitas pessoas ouvindo, postando e tal, e você vê que algumas são realmente orações que, assim, é muito mais fácil a pessoa cantar aquela música do que, às vezes, ela mesma consciente fazer aquela oração. Sim. Eu falo porque já teve momentos onde eu precisei fazer orações específicas e eu não tinha noção de como eu devia orar. E um louvor, eu fiz, olha só, posso orar sobre isso. Eu tenho Entendeu? essa relação com o Então, salmo. Muitos salmos, assim, que eu falo, Senhor, eu não sei como orar sobre isso. E aí Deus me direciona para um salmo que é exatamente aquilo. E aí, querendo ou não, até composições saem disso. Porque você começa a cantar, vem um pad acompanhando, ou o violão, o teclado, seja lá qual for o instrumento que você saiba tocar, e Deus ele vai te guiando até para uma composição, sabe? E já aconteceu, já várias vezes, eu tenho algumas músicas compostas, vamos colocar assim. Eu tenho algumas, mas é algo meu de Deus, meu com Deus, sabe? Não sei se algum dia isso será divulgado. Não sei se Deus vai me direcionar a isso. Mas eu tenho composições que são músicas que eu me declaro para o Senhor, que saíram de salmos, que eu li e foram fluindo. sensacional. Mas você sabe, eu vou falar aqui pra você, tem umas músicas que eu prefiro não ouvir. Mas esse é meu, é pessoal meu, né? Tem gente que gosta, mas tem umas músicas que eu prefiro não ouvir. Por quê? Porque foi isso que você falou. Tem no mundo, né? A gente vê isso. Tem músicas que elas vão te levar ou para uma alegria ou para uma melancolia. E mas são dois louvores que tiveram esse efeito em mim, que ao invés de me levar a render adoração a Deus, me levaram para melancolia, sabe? Aí eu fiz assim, falei, eu não vou ver esse louvor não, esse eu vou deixar de lado, esse daqui eu vou tirar da minha playlist. E eu só percebi porque, tipo, eu não ouvia e não vinha palavra de adoração, eu ouvia e não vinha nem esperança, sabe? Era uma música que, assim, ressaltava que você tava no fundo do poço, que você tava destruído, você tava acabado, e aí Deus vinha, Deus vinha e concordava, dizia, tá no fundo do poço mesmo. Eu falava, misericórdia, tá repreendido. Tá ruim mesmo, hein? Já pensou se Deus fala isso pra gente? Falei, ai, senhor, eu tô no fundo do poço. Deus fala, eu tô vendo. Aí eu falei, não, eu vou tirar daqui, viu? Mas tem Não, você fez certo. outras que assim, né? Porque, tipo, e às vezes é até um cuidado mesmo, você sabe, o Mel. Porque, e eu não sei se você viu também, né? Teve aí acho que em 2022 mais ou menos, teve umas músicas aí que eram meio louvores, que tipo, eram uns louvores meio melancólicos, sabe? Que os jovens estavam usando bastante. Eu não sei se você chegou a ouvir aquele Boa Noite, Deus. Não sei, por nome não sei. É
rodou em muita coisa, assim, né? Inclusive, eu tenho até um videozinho que eu fiz dele, e depois eu pensar, falei, misericórdia, Senhor, eu fui levado por essa onda desses jovens. A música fala, boa noite, Deus, é que ultimamente eu tenho tentado andar com as minhas próprias, assim, né? Com esses erros de português mesmo. Com as minhas Conheço. próprias pernas. Conheço. Acho que assim, falei, misericórdia, Senhor. Porque, tipo, você ouve, você fala, nossa, é isso mesmo. É uma oração, vou fazer. Só que assim, se você imagina, todo devocional que você entra, você vai orar se lamentando. Ai, Deus, eu tenho sido tão horrível. Ai, Senhor, eu sou tão miserável. Ai, Senhor, eu sou tão horrorosa. Ai, Senhor. Imagina a senhora assim, ô linda, papai tá esperando oração, viu? Cadê oração? Você adora e quando? Que horas? É Porque verdade. acaba faltando, né? Então eu falei, não, misericórdia, Senhor. Tá repreendido. Porque é um louvor que não te leva a render adoração, não te leva a uma vida de oração e cá entre nós, não sei nem se te aproxima de Deus, porque tá ressaltando o quão podre você é, o quão longe de Deus você tá, e tipo, E não te não te leva motiva a a se lugar, aproximar. não te É, leva a um final. exatamente. É verdade. É, Sim. isso mesmo. Existe esse tipo de viés de música, mas também tem um outro que eu não. Eu vou dizer que eu não suporto. Não suporto, sim. Que é a música de superação. Mas não a superação em Jesus. É aquela música de pessoas que cantam assim: eu venci, eu consegui. Eu não gosto desse tipo de música. Não gosto mesmo, não gosto nem de ouvir. Porque eu acredito que existem músicas que são para um momento de culto, um momento de comunidade, de comunhão. Existem músicas que é para ajudar uma pessoa que está passando por um vale, e são músicas válidas. E existe o tipo de música que não é nem para você ouvir em casa, porque isso te leva a pecar, te leva a uma soberba. Porque essa música, o culto, ele tem momentos, né? Existe um direcionamento de Deus para cada momento de um culto. Então, certo momento, certo culto, vai caber uma música de não chore, Deus está cuidando e tal, de você. Vai caber esse tipo de música em um culto, mas é em determinado momento. Porque um culto é um momento de adoração. Você está ali para entregar, não para receber nada. Se Deus quiser te entregar alguma coisa naquele momento, amém, é a vontade dele. Mas não é um momento específico do culto para isso. É sempre adoração, é sempre louvor. Mas Deus direciona sim para falar com alguém, para trazer um acalento a alguém, tudo mais, ok. Mas essas músicas que falam, eu consegui, eu cheguei, eu na minha condição, só quem é como eu consegue chegar onde eu cheguei, eu acho que isso não cabe nem no nosso fone de ouvido, não é nem no alto-falante da igreja, é na nossa casa, isso não cabe. Porque como assim? O que você fez para chegar onde você chegou? Se não foi Deus que te colocou aí, quem é que foi? Então você está se fazendo maldito nesse momento, porque a Bíblia é clara quando diz maldito é o homem que confia no homem. Se eu estou chegando em algum lugar e eu acredito que é pela minha força, eu sou uma pessoa maldita. Então existem músicas, tanto essas que nos levam para baixo, mas também essas que nos levam para cima demais, que não cabe nem dentro da nossa casa, sabe? Tem que tomar muito cuidado mesmo. Sim, e foi justamente isso, porque, tipo, eu só percebi que isso tava me levando a uma melancolia quando eu realmente tava assim, ai, como minha vida tá difícil, ai, como eu tô cansada, como eu tô exausta. Eu falei, vai, que é isso? Que oração é essa? Assim, é óbvio que não é errado você chegar e falar, Senhor, eu tô cansado, Senhor, eu tô Sim, exausto, né? Me renova, não é errado. Agora, sim, todo dia, por quase um mês, aí você fica, o que que tá acontecendo, Senhor? Eu tô tão cansado desse jeito que o Senhor é tá uma conseguindo me descansar? vitimização, na verdade, né? Uma vitimização. É, exatamente. Então, exatamente. Muito bom isso que você falou. É um louvor que te leva a ser vítima, não olha, levanta, né? Vamos, Sim. né? Jesus morreu por mim, cara, tem uma história pra mim, tem um renovo, então vamos lá. Não, sabe? É um negócio assim que faz você ficar naquele círculo de choramingar, choramingar, choramingar e
Muito bom. Exato. E puxando esse gancho, né, falando de música, de louvor, de ministério de louvor, qual que é o propósito, assim, que hoje você vê que o propósito do ministério de louvor na questão da condução mesmo, de levar o povo à adoração e sendo isso na sua vida congregacional, na sua vida pessoal, para a igreja em si, que você acredita ser o propósito do ministério de louvor? Olha, sabe que isso para mim foi uma questão durante muito tempo e é uma questão às vezes que eu tenho que dar aquele jogo de cintura espiritual para entender o que é que eu estou fazendo ali. E eu vou explicar por quê. Eu sou de uma Assembleia de Deus. Então, o nosso estilo de culto é sempre aquele, pauleira, uma coisa atrás da outra, tal, pentecostal. Eu vim e sou de um ambiente pentecostal. E aí, quando eu fui me descobrindo na adoração e tudo mais, eu desenvolvi o meu jeito de adorar a Deus, que é um jeito mais espalhafatoso, que é a minha personalidade. Eu sou assim, eu falo gesticulando, eu ando, eu dou risada alta, eu sou assim. E isso é uma característica da minha adoração também. Só que daí, eu comecei a me encontrar na forma de adorar e tal, só que eu comecei a perceber que era uma forma de conduzir a igreja à adoração, porque esse é o principal papel, né, do Ministério de Louvor, é você pegar aquelas pessoas e levar a adorar a Deus, aquele grupo de pessoas. E eu percebi que no meu jeito de conduzir a adoração não era muito similar com as cantoras pentecostais ou os cantores pentecostais. Porque eles geralmente têm uma voz mais potente, não que a minha não seja, porque eu falo alto pra caramba e enfim. Mas tem uma voz mais potente que só da pessoa cantar e a forma que ela canta já acende a igreja. Isso é um tipo de técnica vocal. Só que eu não entendia isso. E aí eu falava, Senhor, eu não sou pentecostal? Como assim? Como que eu não sou pentecostal? Como que eu não estou conseguindo? E muitas vezes, vou te dizer, muitas vezes, eu descia do púlpito, do altar, frustrada. Porque eu queria reproduzir o que eu via em congressos, o que eu via na internet, um jeito Camila Barros de cantar, vamos colocar assim. E eu não conseguia fazer aquilo. E eu tava tentando me moldar no padrão das pessoas, sabe? E aí eu ficava frustrada, porque eu tentava, e eu, vamos, igreja, vamos, e não ia. Mas o problema não estava na igreja, estava em mim. E eu falava assim, Senhor, eu não tô conseguindo, não tô conseguindo acender a igreja, o que eu tô fazendo de errado? E eu fiquei bastante tempo orando sobre isso. E eu ficava muito chateada mesmo, porque parecia que eu tava fazendo alguma coisa de errado. Aí, um dia, a gente estava ensaiando, porque o nosso ensaio é 1h30 antes do culto. E a gente estava ensaiando, tal, terminou o ensaio, eu estava ali recolhendo os microfones para colocar no lugarzinho lá que a gente guarda para começar o culto. E eu lembro nossa, isso é muito forte, porque foi muito claro, assim. Eu lembro de eu pensar, eu não falei nada, eu só pensei. Eu pensei assim, eu tô aqui ensaiando, mas hoje o culto vai ser a mesma coisa, eu não vou conseguir acender a igreja. Mas não foi uma murmuração, eu estava muito chateada com isso. E aí, na hora que eu terminei esse pensamento, veio para mim assim: eu não te chamei para ser animadora de torcida, eu te chamei para ser adoradora. Na hora foi um tapa assim. Aí eu parei para refletir. O meu papel ali em cima com as demais meninas e com os músicos é levar a igreja à adoração. Mas mais do que isso, é primeiro eu ser uma adoradora. Então, eu estava tentando ser uma animadora de palco, uma animadora de torcida. E eu estava esquecendo da essência, que é, se eles não estão querendo vir comigo, ou se eu estou sentindo que a igreja não está envolvida em adoração, a minha está sendo entregue. E também entender que as pessoas adoram de jeitos diferentes. Não é só porque essa pessoa não está gritando escandalosamente que ela não está adorando. Também tem esse problema. Porque muitas pessoas julgam uma igreja como morna ou como morta só porque não concordam com a forma daquela igreja adorar. Ou daquela pessoa específica adorar. Mas às vezes uma adoração quietinha, sem nem cantar junto, está sendo mais sincera do que alguém que está com as mãos levantadas e gritando escandalosamente. Então foi isso que o Senhor me ensinou a reconhecer. Primeiro, a minha adoração está sendo entregue.
Segundo, não julgue a adoração do outro. Você não sabe o que está passando ali dentro. Então, Deus tratou muita coisa. Como eu disse, isso ainda é algo que eu me pego. Eu cobro muito, às vezes, de minha performance. Mas logo, em seguida, o Senhor já me quebra. Fala, não é a performance da igreja que vai ditar o que é que está acontecendo nesse culto. É o seu espírito e o espírito deles comigo. Então, isso foi algo que eu aprendi. Mas veio também de uma imaturidade. Algo que eu nunca tinha parado para pensar, e quando eu pensei, veio como um turbilhão de sentimentos. E Deus tratou, como Ele sempre trata. Eu te entendo de verdade, sabe? Porque eu tive isso em 2 momentos da minha vida. Quando eu comecei a cantar, né? Eu também, só que, tipo, eu nunca quis. Vamos lá. Que quando eu era mais novo, minha voz era mais fina. Então, tipo, eu conseguia cantar parecendo a Lauriette. Caramba! Isso é para poucos, viu? Olha, alcançar as notas da Lauriette não é fácil, não. Eu conseguia, né? Alcançar as notas da queridona. Só que aí, hoje não, né? Hoje, pelo amor de Deus, se tentar, eu fico sem voz o resto da semana. Só que, e eu me cobrava muito, porque, tipo, aconteceu o seguinte: a gente veio de um ministério onde eu não cantava nada, entramos em um ministério onde eu cantava um pouco, saímos de lá, fomos para Pleno Poder. E aí, as músicas da Pleno Poder eram completamente diferentes, porque, por exemplo, na igreja que eu era, a gente ouvia o quê? Cassiane, ouvia Damares. Uhum. E na Pleno Poder cantava o quê? Laura Sougueles, né? Entendeu? Então, foi um baque, porque eu pensei assim, falei, gente, será que essas músicas toda essa igreja, assim, essa igreja escreveu todas essas músicas? O que é isso? Esse era o pensamento que eu tinha na época, né? Uhum. Então, depois de um tempo, primeiro que eu tentei inserir vou chamar, né, a Bleia dentro da worship. Depois, eu quis ser worship demais, entendeu? Até que o Senhor chegou e, tipo assim, ministrou muito meu coração com o seguinte, que porque o que eu mais me condenava era em questão da minha voz. Porque a minha voz, ela é mais fina, ela é mais aguda, então eu consigo alcançar algumas notas mais agudas, que alguém que tentar chegar nesse tom vai chegar gritando. Eu chego tranquilo, entendeu? É o timbre. E aí, o dia assim que eu entendi o propósito de tudo isso, e foi num dia onde eu tava orando pela minha voz, eu até já contei isso umas outras vezes, que eu comecei a falar assim, ai Deus, eu vou começar a forçar a minha voz para ela ficar mais grave, sabe? Agora, a partir de hoje eu só falo assim, nesse tom baixo. Aí Deus, meu, foi muito claro assim, que ele falou assim, a sua voz é desse jeito porque eu fiz ela desse jeito. Aí eu falei assim, tá, tá, pai, desculpa. Já tive isso também. Eu falei, tá, foi mal aí, desculpe. E aí, eu subi, nesse dia, eu subi pra ministrar junto com o Abner, e Mel, de verdade, foi uma harmonização das vozes, e a minha voz, ela encaixou perfeitamente numa sustentação pra voz do Abner. Numa sustentação que ele não tinha, e às vezes acabava fazendo com que ele gritasse. A minha voz entrava como um suporte para ele conseguir subir e cantar, entendeu? No tom acima. Sim. E, tipo, não ficava um negócio de disputa, porque eu não sei se você já viu o povo tentando disputar quem canta mais alto. Sim. Aí um começa a gritar, outro começa a gritar, outro começa a gritar. Você fala, meu pai amado, o que é isso? Daqui a pouco parece um galinheiro. E aí, e não tinha isso, sabe? Tipo, o Abner, ele subia o tom, eu descia pra sustentar. E se eu subisse num tom que ele não conseguia subir, ele entrava sustentando. Então eu entendi que, naquele momento, o objetivo
de eu estar ali era justamente para dar esse apoio nas vozes, sabe? Porque tinha a Lu que cantava um pouco mais grave, um pouquinho mais baixo também, então a minha entrava para dar uma esqueci a palavra. Equilibrado. Isso, exatamente. Então eu fui entendendo isso, sabe? Mas, eu me cobrava muito pela minha voz. E aí depois, quando eu comecei a pregar, que eu falei assim, eu vou pregar gritando. Salta dessa cadeira. Esquece. Não sou assim. Não adianta. Eu prego. Assim, óbvio que eu vou subir um pouquinho ali, sabe? Vou dar aquela animadinha, mas não vou gritar igual a Camila Barros, né? Como você usou o exemplo dela aqui. Não vou gritar igual também não vou chegar aí. Em nome de Jesus. Igual o trovão. Não. Essa igreja, né? Não era. Eu acho Esse negócio de que a correr em única cima do pessoa palco não é que faz comigo. isso, eu acho que a única pessoa que faz isso é o meu pai, que chegou lá numa igreja batista, né, Equibalo, e pregou como se fosse todo mundo assembleiano ali. Acho que é o único que tem coragem é meu pai. Só que assim, existe uma diferença do Nicolas que tá lá em cima pro Nicolas que tá lá embaixo. Por quê? Porque quando eu estou pregando, eu não grito, eu subo, como eu falei, eu subo um pouquinho, pra dar aquela entonação, e você nem percebe, né? Você subiu um pouquinho assim. Mas vou pregando ali, eu gosto muito de envolver o pessoal na história. Então eu faço uma brincadeirinha aqui, conto uma história aqui, entendeu? Pra envolver mesmo o pessoal na história. Agora, quando eu tô lá embaixo, não, lá embaixo eu berro igual um doido. Uhul! Ai, meu Deus. É muito bom, de verdade, cara. E é bom quando você faz isso com liberdade, porque eu não sei se você já viu, em algum momento das minhas adorações, eu ajoelho. Sim, já vi. E eu fazia isso lá na Pleno Poder. Aí um dia chegaram pra mim e falaram assim: você fica fazendo isso? Você tá imitando a sua pastora. Aí eu parei de fazer. Porque eu falei, nossa, a pessoa vai achar que eu tô imitando a pastora, vai falar que eu não tô adorando, que eu tô olhando pro povo no culto. Falei, não vou fazer mais isso. Aí mencionei pra ela, né, pra pastora Renata, doce do jeito que ela é. Ela falou assim, é? Então você olha pra essa pessoa e fala assim, glória a Deus que eu tô imitando minha pastora, então eu estou olhando a vida dos outros no meio do culto. Meu Deus. Mas eu ia te falar isso. Se você estivesse imitando a Renata, você estava imitando alguém que é uma referência espiritual na sua vida. Que mal tem nisso? Então. Assim, e hoje eu ajoelho, eu fico em pé, eu sento, eu curvo a cabeça. Vai depender da forma como Deus vai levando a adoração naquele dia. Vai ter dia que eu vou pular. Eu não sou de pular, mas vai ter dia que eu vou pular. Igual já aconteceu, entendeu? Sim. Sair rodando eu não rodo, não. Peão da casa própria nunca me aconteceu. Mas pular já me ocorreu já. Mas geralmente, assim, é mais prostrado mesmo, né? E eu amo a forma como, quando Deus me toma mesmo, assim, eu me prostro. Então, quando eu preciso levar uma palavra de conhecimento para alguém, a forma como Deus me usa para levar essa palavra, eu já percebi que Deus ele me usa para levar palavras duras de uma forma doce, entendeu? Glória a Deus. Que é pra pessoa. É aquele batendo, assoprando já? Deus entendeu? Deus entrega uma característica para cada filho, né? A gente, cada um, Sim. assim como cada filho, se um casal tem 4 filhos, vamos colocar assim, cada um vai se parecer de alguma forma com esses pais. E a gente é a mesma coisa. Cada um tem uma característica de Deus. Por isso que a gente nunca pode julgar a forma de adorar, a forma de entregar alguma coisa, enfim. Sim. Agora, chegou o momento mais esperado por todos, com certeza. O momento que o nosso querido Marcelo Laurentino deu-se o nome de Testamento da Mesa. Se você pudesse, né, deixar um conselho aí para as próximas gerações. Para as próximas gerações, eu digo essa geração, a nossa, a que está vindo, e as próximas, meus filhos, seus filhos, seus netos, sabe? Então, se você pudesse deixar aí um conselho, novamente, esse conselho não precisa ser uma palavra, não precisa ser rápido, pode
elaborar, que eu vou fazer um corte interessante. Uhum. Aí você pode... Então, se você pudesse deixar esse conselho, o que você deixaria? Olha, eu vou fazer das palavras do apóstolo Paulo as minhas, então. Quando ele diz para Timóteo: eu conheço a fé que você tem, e não é uma fé fingida, porque é a mesma que estava na sua avó e na sua mãe. A adoração, ela é uma coisa que é passada de pai para filho. Se você tem uma referência, como eu citei aqui no começo a minha mãe, mas também não posso deixar de citar as minhas avós, tanto a Amélia quanto a Julita, olhe para a vida dessas pessoas, porque nada se constrói sem uma base sólida, sem um alicerce. A rocha que nós estamos construídos, que nós estamos edificando algo, a nossa vida espiritual é Cristo. Mas o alicerce são as gerações que vêm antes da gente. Então preste atenção. Se a sua referência é a sua mãe, se a sua referência é a sua avó, é o seu pai, ou se não é ninguém da sua família, mas você tem um pastor, olhe para a vida dessa pessoa, como essa pessoa adora a Deus. E entenda o quanto antes que a adoração não é só música. A música ela é um instrumento de adoração. Como que essas pessoas que você vai olhar a partir de agora adoram a Deus? Como que é o cotidiano dessas pessoas? Porque é a partir da fé delas, da adoração delas, que vai ser plantada uma semente de adoração no seu coração. E não deixe que os frutos dessa semente sejam apenas para delícias próprias. Então, quando eu quero, quando eu estou com fome, quando eu preciso, eu vou lá e pego um fruto. Mas não, que esses frutos sejam para a glória de Deus, que eles estejam sempre sendo consumidos por nós. A adoração seja algo que seja constante na nossa vida. A partir do momento que nós plantamos essa semente, que ela possa sempre germinar e que as pessoas possam olhar para nós e nos ter como referência também de adoradores. E para concluir essa linha de pensamento ou esse conselho, a sua identidade não é ser um pastor, não é ser um pregador, não é ser um músico, não é ser um pai, ser uma mãe, ser um profissional. A sua identidade não é aquilo que Deus te entregou para fazer. A sua identidade é adorador. Porque a Bíblia diz que se o mundo inteiro se calar, até as pedras clamarão. Então que a gente não precisa chegar nesse ponto. Seja você a pessoa que vai impedir que uma pedra clame ao Senhor. Adore a Ele sempre. É isso. Vote Mel para vereador. Glória a Deus, gente. Que bom, né? Muito bom. Glória a Deus, Mel. Muito bom te receber aqui. Muito obrigado por esse bate-papo. Tinha mais um tantão de coisa para te perguntar, mas você é uma pessoa que estuda e você precisa fazer suas coisas. Eu tô vendo a hora aqui falando, coitada, meu Deus. Coitada, meu Deus. Muito bom, Mel. Então, quem sabe você não volta, né? Pra uma parte 2 aqui dessa live. Tem já 5 pessoas que eu vou ter que fazer parte 2, você é a 6ª. Graças a Deus. Muito obrigado mesmo, né? Por você ter aceito o convite, por você ter disponibilizado esse tempo aí. E por ter falado com tanta sabedoria, por ser essa pessoa que realmente exala essa adoração sincera, né? Melissa Salles Valadão. Então... Valadão? Não. Eu carrego Farias. Que é um nome muito importante também, no reino de Deus. Sim. Tá vendo? Tome. Inclusive, Chora, Valadão. Deixa eu só falar uma coisa. Você leu aí que tem um nominho, Julita Farias? É a minha avó, está tendo uma telespectadora lá de Cafarnaum. Não é a de Israel, é Cafarnaum da Bahia. Então eu queria mandar um beijo pra minha avó. Vó, te amo demais, tô morrendo de saudade. Vem pra cá, viu, senhorita? Vem pra cá fazer uma visita. Olha só. Pelo que eu me lembro, ela tinha entrado na live com seu pai, se eu não me engano. Uhum. A mãe dele também tinha entrado. Gente, eu tô... Obrigada, senhoras. Vocês são incríveis. Bom, está conosco
ainda Jéssica, Laura, Kaique, Robert, Hélio Júnior. Gente, obrigado por vocês terem ficado até o final. Obrigado vocês que vão assistir depois. Vocês estão assistindo depois essa live, gente? Compartilha, manda pra todo mundo, sabe? A gente não ganhou R$1 pra fazer essa live, a gente tá, a nossa recompensa é lá na eternidade. Então, compartilha essa live aí pro povo receber essa palavra de sabedoria, esse entendimento poderoso. Aleluia. Em nome de Jesus. Isso aí. E aí depois eu vou fazer o cortezinho também com o seu conselho final, né? Uhum. Vou deixar ele aqui. Semana que vem temos mais live. Semana que vem estarei com a Adri falando sobre estética. Ela é cristã também. Eu percebi que em setembro, assim, Deus me colocou para falar, assim, muito sobre aparência. Porque ontem não, semana passada eu tava com a Thalita é consultora de estilo. Aí hoje a gente tá falando sobre adoração. Semana que vem eu vou falar sobre estética. E no fim do mês é sabatina, então esquece. Mas, assim, essas 3 lives, muito interessante. Adorei a conexão. Muito boa. Muito bom. Show demais. E aí depois eu faço o cortezinho também pra gente divulgar. Eu acho que essa live amanhã ela já vai estar no YouTube, né? Geralmente eu coloco hoje à noite, mas ela demora um pouquinho. Então acho que até amanhã ela já tá no YouTube. Aí te mando o link também pra você poder compartilhar. Tá bom. Belezinha? Uhum. Então, gente, muito obrigado. Deus abençoe. Mel, boa noite. Deus Muito abençoe boa você. Muito noite. obrigado por ter estado aqui comigo. Esse bate-papo poderoso. Eu que Deus agradeço abençoe vocês. esse convite, viu? E é isso, gente. Tchau, tchau. Até semana que vem. Tchau.